que tudo não estivesse aqui e o teu mundo começasse em mim, viajando de mochila pro Nepal e o teu beijo azulejando São Luís, reinventando todas as luzes de Paris, eu cantando em teu chuveiro um temporal, te deixando assim sem jeito agora. Oi, mundo! Eu tô aqui com o queridíssimo Alan Carvalho, cantor, compositor. Alan, obrigada por ter aceito o convite com De Papo com a Hélia. Seja bem-vindo! Agradecido eu, imagina. Alan, você é um cara de uma geração recente no cenário musical em Belém, mas que tem um trabalho muito reconhecido e tem uns parceiros de responsa. Me conta aí tua trajetória. Ah, bacana. Obrigado aí pelo convite, né? E obrigado também pelo carinho, né? Do olhar teu para o que eu tenho feito aí ao longo desses pouquinho mais de 20 anos, assim, né? Já tenho 45 anos, né, de vida e uns 22 poucos anos de estrada dentro desse mergulho na música. Na verdade, eu nunca soube que eu ia ser uma pessoa bem ligada à música, assim, né? Um artista da música, né? E eu sou muito grato a isso, né? Que veio sendo revelado para mim, tal, né? Por influência, inclusive, dos meus pais, né? Sou um músico autodidata, vamos dizer assim. Tentei estudar, né? Fazer a parte formal dessa conexão com a música, mas não tive, né, muito adentramento. E comecei tocando violão, depois banjo, por conta do meu envolvimento com os grupos de cultura popular, grupo Tanguru Pará, o Muxinga, o Curimbó de Bolso, Inançoeira, vários, né, ali no final da década de 90, né, aí, enfim, para mim aquele mergulho era muito porque eu não conhecia nada da minha cidade, assim, né, claro, só o que vinha das rádios, né, pouco que tinha, né, dessa espelhamento do que é a música paraense e tudo mais, né, mas aí eu falei, não, eu tenho que saber, porque eu vinha de fora para dentro, né, ou seja, da radiofonia, dos rocks, do que a televisão, as novelas impunham, né, como sucesso, do cinema e tudo mais. E aí, quando eu descobri, inclusive foi muito por conta até dessa coisa da rua que Belém tem, né, do Arraial do Pavulagem, né, na época, logo, enfim, final dos anos 80, mas eu não ia, mas já nos anos 90 eu já ia, né. Inclusive o Rui Baldez morava no pensionato da minha avó, ali na Passagem Sol, número 125 era o número do pensionato, a minha casa era 111 do lado. E aí eu via ele, né, aquela coisa, né? Então até que eu descobri a Praça da República, aí eu via as pessoas cantando aquelas coisas, eu falei, pô, eu tenho que conhecer isso. E eu já estava aprendendo os primeiros acordes, e foi aí que eu fui procurar esses grupos que eu falei, né? E daí o envolvimento com os outros instrumentos, né? Mais assim, da tradição nossa aqui, amazônica e tal. E depois disso, eu comecei, né, nesse contato, já meio da década de 90, comecei a compor, vamos dizer assim, de uma maneira muito solta, mas já com um monte de gente, com Márcio Macedo, com Fábio Cavalcante, e aí depois veio assim, a minha entrada maior dentro do cenário local aqui em Belém, né? Passei nos primeiros editais, essas coisas, né, que tu vais acumulando os festivais de músicas muito importantes sempre. E aí, em 2004, mais ou menos 2013, eu conheci o trabalho do Cincinato, junto com o Edgar, com o Mauro Conor, e depois o Camilo Del Duque, aí formamos o Quaderna, que foi meu primeiro grupo, assim, no sentido da gravação de um trabalho, né, de um disco, né, e veio fruto de uma pesquisa do IAP, que era sobre a influência da cultura nordestina na Amazônia paraense. E daí gravamos, enfim, esse disco que deu uma certa alegria para a gente, né? Uma visibilidade local interessante, né? E porque também comecei a ser parceiro também do Ronaldo Silva, que é uma grande referência para mim, na minha música. Enfim, aí depois disso, né, envolvimento com o Quaderna. Aí depois o Quaderna, assim, eu saí já em 2016, mais ou menos, mas continuei meu trabalho com o Ronaldo. Gravei os discos com o Ronaldo, estou gravando, inclusive, agora uns novos aí com ele, aí, né? E também trabalhei um pouco essa minha carreira solo. Enfim, aí eu fui mergulhando cada vez mais e tudo de forma naturalmente, sem pretensões, sabe?
E porque, assim, eu gosto muito de música diariamente, né? Tô ativo nisso, tudo que é música, tudo de bom que eu tenho na minha vida é a música que traz, né? Os meus relacionamentos, né? Meu casamento veio disso, né? Enfim, os amigos e os meus filhos vieram por conta desse casamento, claro. E enfim, meus trabalhos, enfim, aí inclusive a minha trajetória dentro da cidade, né? De conhecer as pessoas, de viajar por aí. Eu devo somente à música, né? Deus, nesse sentido, é muito generoso. E eu tento ser, de fato, um mediador, né? Dessa energia que vem de lá de cima e jogar para a galera, assim. E eu tenho sido muito grato à música e tomara que ela esteja muito presente em mim até o final da minha vida, que seja ainda demorado ainda esse final. Alan, de todas as tuas composições, de todos os festivais que você ganhou, tem aquela música que o teu coração bate acelerado? Na verdade, todas, né? Assim, todo o trabalho, né, traz uma leva de composições assim, aquecidas, né, daquele afeto momentâneo ali. Então, todo o trabalho tem essa coisa, porque assim, não tem um compromisso da gente estar preocupado em fazer sucesso ou não. Então, a gente coloca o que o coração mais está apaixonado no momento ali, né? Então, claro que uma música ou outra em cada trabalho se destaca, assim, né, no sentido de chegar no coração do público, né? Então, eu diria que, por exemplo, no primeiro trabalho do Quaderno, não foram nem, talvez, músicas diretamente nossas, porque a gente trabalhou com a influência da música nordestina no imaginário popular aqui, e aí a Patrulha da Cidade, o Baião Psicodélico, o Filho de Tupinambá, acabaram que foram as músicas que mais nos aproximaram do público, né? No outro trabalho, segundo, assim, que foi que eu fiz já também no Quaderno, que foi a história do Amendoim, Uim, Uim, que é uma música minha do Cincinnati, que é um trabalho sobre os cantos dos vendedores de rua, os pregões de rua, né? E foi uma música que foi muito, rodou muito, como a do Tapioqueiro, é um trabalho todo só, né, nessas sonoridades das ruas, melodia das ruas. E aí depois com o Ronaldo, já, discos com o Ronaldo, o do Boi Malhadinho, né, que a gente teve a sorte lá do festival da RBA, que foi bem legal, assim, e ela foi, enfim, eu já morava no bairro do Guamá, e foi muito fantástico, assim, quando a gente ganhou o festival da RBA, foi a primeira vez que, assim, um festival de grande porte, né, e também de maneira inesperada, que a gente nunca sabia que ia dar certo, e aí a gente fez uma festa, o pessoal da Pedreirinha fez um cortejo, rapaz, lindo pelo quarteirão, né, porque a música fala: depois vai na Silva Castro e depois na Pedreirinha me leva meu boi. E aí a gente fez esse cortejo, um boi, a galera tomando, foi muito divertido. Ou seja, para mim isso é mais do que um sucesso, assim, né? É chegar onde a música foi entendida, né? É tensionada para isso. Balanceia boi do mar, vem brincar na lagoinha, depois vai na Silva Castro e depois na Pedreirinha. E aí vai, tem Tá Meu Bem, tem nesse disco mais recente, que é o disco Oura, que já é um trabalho só meu, de maneira mais, vamos dizer, pop, radiofônica, que era uma brincadeira que eu estava me mergulhando ali nesse mundo radiofônico. E tem a Vai também, que algumas pessoas já gravaram. Enfim, como eu falei, a gente não tem a intenção de criar hits, né? E aí, a cada momento, a gente seleciona as que a gente mais gosta e uma dessas acaba chegando no coração da galera, isso é. E assim a gente vai ficando, né? No tempo, aí, no coração da galera. Eu conheci você na Praça da República, na Raul do Pavulagem. Me conta esse casamento, que já tem tempo. Pois é. Como eu falei, né? O meu envolvimento com a música se dá dentro de casa, discos e tal, né? Essa coisa da influência dos pais, as festas de seresta e tal. E eu não conhecia nada de Belém, praticamente. Então, conheci o Ronaldo Silva depois, mais assim, de forma de amizade, em 96, quando era daqueles grupos, né, do Tanguru Pará. De lá veio, né? Ele sempre muito incentivador, né? E, enfim, nesse meu mergulho, nesse meu trajeto já dentro da cultura popular, em 2006, mais ou menos, ali eles me convidaram, né,
para eu fazer as oficinas de canto, né, e de coro lá do Arraial do Pavulagem, da molecada. Era uma proposta didática, né? Era para que, antes dos cortejos, as pessoas ficassem reunidas, né, para esperar o boi chegar do barco, enfim, para aglomerar legal de forma organizada e celebrativa. E aí, nesse sentido, que eu fui mergulhando mais para dentro do Arraial. Aí eu me tornei, justamente nesse momento, parceiro do Ronaldo, desde 2006. E aí, graças a Deus, são centenas de músicas que a gente tem, eu e Ronaldo, e oficialmente gravado 3 discos, né? A gente está, inclusive, já pensando no 4º agora, e eu estou ajudando ele na produção do próximo disco dele, o solo, que é o Mambaraió. Estou trabalhando nessa produção. Ou seja, me tornei amigo, aluno do Arraial do Pavulagem, e às vezes, né, inclusive lá dentro, institucionalmente, sempre eu faço parte da comissão, né, organizadora lá e tal. Fui 2 vezes vice-presidente do Arraial, e eu tive a sorte de uma música minha estar dentro do disco Céu da Camboinha, que virou depois DVD. Ou seja, uma felicidade, porque eu acho o Arraial a maior escola assim, aqui no Pará. É um exemplo, né, de como se faz para repassar os saberes de forma muito lúdica a um público muito jovem, que esse público geralmente é um público que exclui muito as tradições, né? Eles souberam, assim, na nuance das coisas, das ruas, né? Esses saberes que passam pelas ruas, trazer para o coração da cidade, do tempo. E aí eu fui um desses corações semeados, e hoje eu sou um grande aprendiz do Arraial e sou muito grato, né, a esses saberes, né? Hoje eu já falo de Amazônia, de música amazônica, já me sinto um compositor da terra por conta dessa influência do Arraial, né? Então, planos para 2021, você faz planos? Diariamente. Diariamente eu na verdade, assim, como eu falo, a música é uma coisa que veio de presente para me salvar, assim, né? Para me dar a paz, né? Para me dar tudo que eu tenho de bem, graças a Deus. Sem demagogia, sem querer dar uma de bonitinho, sabe? É tudo que eu gosto mesmo. Então, toda hora eu procuro ouvir muito os estalos, os instintos, né? Nesses estalos, os instintos todos, assim, é quando acorda uma melodia, ou uma ideia, uma frase, sei lá, tudo que pinta, eu sempre guardo no celular e depois mais calmo, eu coloco uma força a mais em cima para criar e tudo mais. E nesse sentido, esses estados que foram dando todos aí, né, durante todo esse tempo que tem dado, por exemplo, agora eu estou lançando um trabalho chamado de Forró no Bosque, que é em homenagem a uma música chamada Forró lá no Bosque, que o Ari Lobo, que é um cara que há mais de 20 anos eu venho reverenciando dentro do meu trabalho, e foi um grande paraense, hoje como a gente enxerga a Fafá de Belém, né, que ela tem toda essa projeção, né, a Dona Onete. O Ari Lobo foi isso na década de 50 e 60, né? As pessoas mais antigas vão lembrar do Eu Vou para a Lua, da Patrulha da Cidade, como a gente falou ainda agora, do Caranguejo Sá, né, que é o vendedor de caranguejo, do Súplica Cearense e tal. Então, nesse mergulho, aí eu falo, vou homenagear, ou seja, esse dia a dia, né, de querer fazer os projetos. Aí, 20 anos depois disso, eu estou celebrando, lançando esse disco, Forró no Bosque, em homenagem a essa memória. Eu gosto de trabalhar com a memória, né? Eu trabalhei com a memória do Nazareno Silva, aqui no Guamá, o disco chamado Realeza do Guamá, junto com o Ronaldo Silva, claro, e a convite dele, inclusive, das Folias do Divino, lançamos um disco chamado Folias de Belém, né? Mestre Cardoso, de couro fino, inclusive aquele chapéu ali, é o último chapéu dele, né? O grande amo de boi bumbá lá de Ourém, que veio da Piauí. Ou seja, né? Tudo isso são rabiscos diários, essa vontade de criar eternamente, graças a Deus, que a gente vai organizando esses intuitos, esses lampejos que dão. E o Ronaldo fala que o sonho é quando a gente... É bacana organizar o sonho. Quando se organiza o sonho, os resultados começam a aparecer. E foi um aprendizado isso dentro do Arraial, né? Dentro dessa relação com esses mestres aí. E é isso, esse ano eu tenho esse lançamento. Estou trabalhando também na produção do disco do Ronaldo, que é o Mambaraió. Estou trabalhando como produtor também, isso é legal. Ele está lançando, por exemplo, um songbook agora, né? Que é o songbook da Amazônia, com obras do Ronaldo Silva. Eu estou envolvido, né?
nessas obras e envolvido na produção. Ou seja, eu trabalho tanto, né, como na tentativa de ser artista, né, quanto na área da produção também. Eu gosto muito, né? Para cá para o canal, que aqui sempre tem pessoas sensíveis, pessoas inteligentes e criativas como Alan Carvalho. Meu amor, obrigada pela tua participação. Um beijo grande. Eu sou muito agradecido de te ouvir, de te ver depois de tempos, assim, claro que fisicamente faz tempo, mas pelas redes, né, pelo esse mundo virtual, que é uma realidade que se coloca daqui para frente muito forte, né? Eu agradeço, inclusive, a tecnologia para isso, a ciência, né? E de tu tá falando de um lugar especial na minha vida, que é Santarém, terra de onde eu venho, né? Afetivamente, meu pai é daí, minha família é muito grandiosa é daí também. E um beijo para você, um beijo para Santarém, e salve a arte, salve a música, salve a floresta, e a gente vai vencendo aí. Alanzinho, beijo, amado. Beijo, meu amor. Fique com Deus. Você também. E colibri voa, voa pelo céu, procurando uma flor pra vida inteira. Ubra rosa balançando na roceira, vem o vento perfumando algodoal. Canoinha da Guiné chegou agora, vem na frota da Marinha Brasileira. Canoinha da Guiné chegou agora, vem na frota da...